Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Ministério Zoe, Vivendo a Vontade de Deus. Eu sou o pastor Fábio e todos os dias eu tenho estado aqui trazendo um devocional especial para que juntos possamos meditar na palavra do Senhor. E hoje o nosso devocional, ele tem como tema o livro de Gênesis, capítulo 18, que vai falar sobre Deus promete um filho a Abraão. E dentro desse contexto, nós vamos trazer um ensinamento, uma meditação, uma linha do tempo que nos faz entender como que Deus trabalha com a promessa na vida do ser humano. Amém? Mas claro que antes de nós iniciarmos esse devocional, eu quero poder estar orando por você nesse momento, junto com você, e poder consagrar esse dia ao Senhor. Amém? Curva sua cabeça e vamos estar orando. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor nosso Deus os trate com bondade e misericórdia. Que o Senhor, o Criador do céu e da terra, olhe para vocês com amor e lhes dê a paz. Querido Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós nos colocamos diante do Senhor para poder consagrar esse dia ao Senhor, consagrar ao Senhor todos os nossos afazeres, nossa casa, nossa família, casamento, consagrar inteiramente tudo aquilo que o Senhor já nos confiou, pedindo ao Senhor a bênção para esse dia, pedindo ao Senhor a proteção do Senhor e para que todos nós, Pai, possamos servir ao Senhor nesse dia com amor, temor, obedecendo tudo o que o Senhor tem nos pedido. Pai, em nome de Jesus, guarda a vida, guarda a casa, guarda os bens, a finança, a saúde, o casamento, os filhos. Guarda-os, meu Pai, de todo mal e de todo perigo. Se há alguém enfermo, Pai, que seja curado agora e que toda enfermidade saia desse corpo agora, seja doença física, emocional ou espiritual. Nós repreendemos e ordenamos no nome de Jesus que saia desse corpo e dessa vida agora, em nome de Jesus. Repreendemos também, Pai, todo espírito de divisão, espírito de contenda, todo espírito imundo que quer muitas vezes, Pai, segregar. Em nome de Jesus nós repreendemos e ordenamos que saia dessa casa. E, Pai, pedimos ao Senhor que a paz do Senhor, essa paz que excede todo entendimento, venha repousar nesse lar, nessa casa, nessas vidas. A paz do Senhor, que guarda a nossa mente e coração, possa repousar sobre essa casa agora, sobre esse lar e sobre esse casamento. Em nome de Jesus, Pai. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Então vamos lá para o nosso devocional, que eu disse que é lá no livro de Gênesis, capítulo 18. Nós vamos estar lendo mais especificamente, queridos, o verso 10 a 15. Verso 10 a 15, onde nós vamos estar vendo onde Deus promete um filho a Abraão. Então nós vamos estar lendo e nós vamos estar aqui depois meditando e entendendo como que a promessa de Deus se realiza na vida do ser humano. Amém? Vou colocar na tela então e você pode acompanhar junto comigo aí na tela. Um deles disse: No ano que vem eu virei visitá-lo outra vez. E nessa época, Sara, a sua mulher, terá um filho. Sara estava atrás dele, na entrada da barraca, escutando a conversa. Abraão e Sara eram muito velhos, e Sara
já havia passado da idade de ter filhos. Por isso riu por dentro e pensou assim: como poderei ter prazer sexual agora que eu e o meu senhor estamos velhos? Então o Senhor perguntou a Abraão: por que Sara riu? Por que disse que está velha demais para ter um filho? Será que para o Senhor há alguma coisa impossível? Pois, como eu disse, no ano que vem virei visitá-lo outra vez, e nessa época Sara terá um filho. Ao escutar isso, Sara ficou com medo e quis negar. Eu não estava rindo, disse ela. Mas o Senhor respondeu: não é verdade, você riu mesmo. Queridos, essa promessa de Deus foi algo bem marcante na história, no contexto histórico da vida de Abraão. Mas, como eu disse, é importante nós entendermos como que Deus ele trabalha com a sua promessa na vida do ser humano, e nós temos como exemplo aquilo que Deus prometeu ao próprio Abraão, e que nos mostra como que Deus age diante de uma promessa. Muitas pessoas, muitos irmãos ou irmãs, muitas vezes falam assim: nossa, pastor, eu já fui em igreja, já revelaram que Deus tem promessa na minha vida, mas já se passaram 5, 10, 15 anos, 20 anos e nada se cumpriu na minha vida ainda. Por que será que há algumas promessas na vida do ser humano demora tanto para se cumprir e às vezes parece não se cumprir? Então, dentro desse contexto de Abraão, dessa promessa que Deus fez a Abraão, que Deus faz uma promessa ali, promete um filho a Abraão, nós começamos a entender como que Deus trabalha. E nós vamos entender, primeira coisa, queridos, a promessa de Deus na nossa vida, ela não falha. Deus ele não deixa de cumprir a palavra dele em nossas vidas. Mas existe uma condicional que depende de nós para que isso se cumpra. Por quê eu estou dizendo isso? Eu separei uma linha do tempo aqui para que você pudesse compreender um pouco melhor a questão da promessa. Tá? Primeira coisa que eu quero que você entenda, o livro de Eclesiastes, capítulo 3, verso 1, é um texto muito conhecido. Ele diz, querido, basicamente que para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Eu vou repetir. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Queridos, quando nós falamos de promessa de Deus, e nós falamos sobre quando irá se cumprir, nós temos que entender que a promessa de Deus, ela não se cumpre no cronos, ou seja, no tempo, no nosso tempo de 24 horas. Ele não se cumpre dentro desse período de tempo que nós seguimos, mas sim no tempo de Deus, que é chamado de Kairos. Para que você entenda o Kairos, a forma mais fácil de eu poder explicar para você como que funciona o Kairos nada mais é do que um tempo oportuno que Deus vê na vida do ser humano. E quem que normalmente gera esse tempo oportuno? O próprio ser humano. O próprio ser humano gera esse tempo oportuno. Por quê? Olha só, por exemplo, vamos pegar uma linha do tempo aqui em Gênesis 12. No livro de Gênesis 12, claro que nós não vamos ler, mas só para você entender e você poder marcar, se você quiser estudar, você vai ver que no livro de Gênesis 12, no capítulo 12, nós vamos ver o chamado de Abrão. No tempo ele não era Abraão ainda, ele era Abrão. Existia um chamado. Nesse chamado, ele tinha que deixar a sua terra, sair do meio dos seus parentes, sair da casa dos seus pais e poder ir para o lugar que Deus ordenou. Ou seja,
começa com um chamado. Ou seja, o chamado, Deus tem um chamado na vida de todos nós? Sim. Começa com obedecer ao chamado. No capítulo 13, nós vamos ver, queridos, o que? No capítulo 13, nós vamos ver que depois de responder o chamado, aquele que tem um chamado, ele tem que encerrar ciclos na sua vida. Encerrar ciclos na sua vida. No capítulo 13, nós vamos ver Abraão encerrando um ciclo de um laço, de um relacionamento com o seu sobrinho Ló, aonde Ló se tornou também uma pessoa muito rica, com rebanhos, aonde o rebanho de Abrão e de Ló já não a terra que eles andavam não conseguia mais sustentar de tanta riqueza que eles tinham. E com isso eles começaram a brigar, os pastores começaram a brigar, e Abrão simplesmente teve que romper, encerrar um ciclo com Ló para dar início a um novo ciclo. Então o capítulo 13 nos mostra que é necessário encerrar ciclos para iniciar outro. E olha só que interessante no capítulo 13. Só recapitulando. No 12 você recebe o chamado de Deus, que todos nós temos. No capítulo 13, nós encerramos ciclos que não fazem parte do nosso chamado. E dentro do próprio capítulo 13, quando Abrão ele encerra ciclo com Ló, já na sequência, Deus faz a promessa a Abrão. Uma promessa de tornar ele prolífero, de poder dar a ele uma descendência muito grande, uma terra muito grande para ele. Olha só que interessante. Você responde o chamado, você encerra ciclos e automaticamente Deus já lembra você de uma promessa grande e poderosa na sua vida. É assim que funciona, queridos, na vida de Abraão e, na verdade, é assim que funciona na nossa vida também. Agora, no capítulo 15, nós vamos ver simplesmente, depois da promessa de Deus a Abraão, de transformar ele numa descendência grande, dar a ele uma terra grande, né? Que Deus vai dar a ele, que Deus deu a ele, na verdade, né? Que Deus estaria dando a ele toda uma terra grande. Deus faz uma aliança com Abrão. Deus faz a promessa e depois Deus faz uma aliança. E nessa aliança, queridos, nessa aliança, no capítulo 15, nós começamos a perceber Deus é um Deus de aliança. No entanto que no capítulo 17, ele firma essa aliança com um sinal. Com um sinal. Aonde, da parte de Deus, Deus muda o nome de Abrão para Abraão, falando que esse sinal, essa aliança, seria um indício de que Abraão se tornaria pai de multidões e que da parte do ser humano, o ser humano teria que ser circuncidado, né? Ele teria que ser circuncidado, né? E todo filho masculino, todo filho homem que nascesse, no 8º dia tinha que passar pela circuncisão. Essa era a aliança, o sinal da aliança da parte de Deus e da parte do ser humano. Uma aliança. Essa aliança hoje para nós não existe mais a circuncisão na carne, né? A circuncisão hoje ela é no coração, ou seja, é a marca de Deus em nós, a marca que nós trazemos, né? Quando nós nos batizamos e estamos andando em fidelidade com Deus. Essa é a marca que trazemos em nosso coração. No capítulo 18, nós vamos ver que Deus promete um filho a Abraão. Ele promete o filho a Abraão, que só vem se cumprir no capítulo 21 de Gênesis o nascimento de Isaac. O nascimento dele. Então o que nós vamos entender com toda essa cronologia, da promessa de Deus na vida do ser humano? É que a promessa de Deus ele não é no tempo do homem.
No entanto, que quando Deus ele faz a promessa do filho a Abraão, Sara e Abraão, eles eram muito idosos. Sara já tinha passado do seu período onde ela pudesse gerar filhos. Então era algo assim que na mente humana não existe, não tinha condições. Ou seja, na cabeça talvez de Abraão e de Isaac, mesmo ele tendo a promessa, mesmo ele tendo ali o chamado, mesmo ele tendo obedecido, encerrando os ciclos, recebendo a promessa, recebendo a aliança, fazendo ali o sinal da aliança, no caso ali mudando o nome de Abrão para Abraão, mesmo ele ali tendo feito a circuncisão, ele já estava velho, queridos. Ou seja, demorou um período longo para que tudo se cumprisse na vida de Abraão. Mas por que demorou? Porque existe o tempo oportuno para todas as coisas, o tempo de Deus, o kairós de Deus. E que depende extremamente do ser humano. Você vai perceber, diante das histórias ali, que existe um período ou outro, um período de instabilidade, um período onde Abraão e Sara, eles simplesmente parece que eles perdem a paciência de esperar a promessa e gera um filho. Ali, no caso, nasce Ismael, né? Que era de uma serva de Sara. Ou seja, Deus ele não esconde, queridos, que o ser humano ele tem essa impaciência, muitas vezes essa falta de entendimento para entender o tempo de Deus. Então, esse texto, exatamente de Gênesis 18, quando a gente fala do que Deus promete um filho a Abraão, nós estamos falando de uma cronologia do tempo oportuno, aonde quando chega o tempo oportuno, que depende muito mais da gente, da nossa obediência, da nossa fidelidade, do nosso amadurecimento espiritual, Deus ele realiza a sua promessa mesmo com idade avançada e mesmo que na visão e na mente humana aquilo não consiga mais acontecer. Se você tem promessa de Deus, e eu sei que você tem, eu quero que você entenda uma coisa. Deus ele quer cumprir a promessa dele na sua vida, assim como ele quer cumprir na minha vida e na vida de todos nós. Mas a promessa de Deus, ela tem muito mais a ver com o estilo de vida que nós temos do que com o tempo de Deus. Porque Deus tem a eternidade, queridos. Nós não temos. Nós temos muitas vezes aqui a terra. Um período curto, onde a Bíblia nos chama de forasteiros, nos chama aqui de estrangeiros na terra. Estamos peregrinando nessa terra. E aqui nessa terra, embora a gente tenha a promessa, né? A promessa de vida eterna, a esperança de vida eterna pela graça de Deus, existem promessas na nossa vida aqui nessa terra. E que ela vai se cumprir diante do meu posicionamento com Deus. Por que eu digo isso para você? Olhe para os lados para você ver. Você vai ver muitas vezes promessas de Deus se realizando no irmão da direita, no irmão da esquerda, no irmão da frente, no irmão de trás, e você fica assim, e na minha vida? Qual é o segredo? Qual é a chave? O segredo e a chave é você viver a vontade de Deus em todos os momentos. Não deixar que a dureza do seu coração ou racionalismo da sua mente, né, venha fazer você perder tempo. Nós perdemos muito tempo com a nossa religiosidade, nós perdemos muito tempo com o nosso, muitas vezes, com o nosso intelectualismo. Nós perdemos muito tempo porque nós queremos guardar a cultura. E Deus não é preso a nada disso, queridos.
O tempo de Deus não é guardado nada embasado nisso. Quem que tem pressa para que isso se cumpra? Nós. Como que isso se cumpre? Nos alinhando inteiramente aos caminhos do Senhor. Perceba que do chamado de Abraão até o nascimento, Abraão, ele já estava com a idade bem avançada. Já estava com a idade bem avançada, queridos. Se você pegar lá o verso, no capítulo 18 de Gênesis, no verso 10, você vai ver lá que o verso diz: Abraão e Sara já eram velhos de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Eles já eram muito velhos, queridos. Mas mesmo assim, diante da fidelidade, diante daquilo que Abraão viveu, que é um dos patriarcas da fé, o pai da fé, Abraão, Deus realizou a promessa dele, todas as promessas na vida de Abraão. Abraão conseguiu viver isso. Ele conseguiu viver isso. E se Abraão conseguiu viver isso, queridos, nós também podemos viver. Nós também podemos viver as promessas de Deus nas nossas vidas. Basta que nós venhamos nos alinhar, que nós não venhamos nos distrair com as coisas que o mundo tem nos oferecido hoje. E as promessas de Deus vai se cumprir na sua vida. Assim como se cumpriu, quando Deus promete um filho a Abraão, e aquilo se cumpre, aquilo que Deus um dia prometeu para você, as promessas de Deus que tem para você, vai se cumprir. Livro de 2 Coríntios, capítulo 1, verso 20, diz: quantas forem as promessas de Deus, já tem Jesus o sim e o amém. Por que não está se cumprindo? Porque depende de mim. Do meu posicionamento. A promessa de Deus não se cumpre na vida de pessoa desobediente, de pessoa orgulhosa, de pessoa aprisionada ao pecado, ou de aprisionada a vícios. A promessa de Deus se cumpre na vida daquele que responde o chamado, que obedece o chamado e que tem aliança com ele. Amém, queridos? Eu quero agradecer a você que tem estado aqui com a gente, que Deus abençoe poderosamente sua vida e convidar você que não é inscrito no canal, que se inscreva em nosso canal, curta, comente e compartilhe. Amém? Estenda suas mãos para frente assim, ó. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão com o Espírito Santo de Deus esteja sempre com vocês. E você diz? Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até mais. Tchau, tchau.